Enfim, vamos lá. Primeiro, quero desejar um bom dia a todos os senhores e senhoras presentes. Gostaria de iniciar agradecendo imensamente o convite que me fora feito para participar desse evento, na pessoa do regente da Escola de Contas desse tribunal, meu amigo conselheiro Renato Rainha. E mesmo ele não estando presente, mas referir meu conselheiro presidente Manuel de Andrade para saudar a todos os servidores, especialmente os da Escola de Contas, que trouxeram, que possibilitaram a realização desse evento. E eu devo dizer que é sempre um prazer estar aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal, onde eu tenho longevos amigos, já perto dos 30 anos, né, que é o tempo que eu tenho, quase o tempo que eu tenho de tribunal. E a minha satisfação se intensifica na medida em que participo de um painel tão significativo, com a presença da doutora Selma, também tratando-se de um tema tão relevante e contemporâneo, que é a avaliação de políticas públicas, tendo eu optado por afunilar um pouco esse tema tão amplo, né, para me fixar no papel dos tribunais de contas nessa avaliação como direito público e como mecanismo de aprimoramento da administração pública. João Paulo está com o aparelho. Então, assim como no curso normal da vida de todos nós, as sociedades e os governos tomam boas e más decisões, mas diferentemente do que sucede com as pessoas, cujas más escolhas costumam gerar consequências isoladas e arrependimentos individuais e até uma certa ressaca moral, a administração pública não pode se dar ao luxo de envidar esforços com problemas errados, de alocar recursos com ações mal planejadas ou mal executadas e mobilizar fundos públicos para decisões baseadas em achismo ou em mera intuição ou voluntarismo. Isso porque a consequência dessas falhas ultrapassa a esfera individual da autoridade decisora e alcança a coletividade, pois dá ensejo ao desperdício de um patrimônio que é, por essência, escasso, e isso encontra na realidade, infelizmente, muito mais exemplos do que poderíamos apontar. Desde uma perspectiva jurídico-política, mais técnica, portanto, o que tem-se é a frustração da eficácia de direitos sociais que a Constituição Federal elege como objetivos fundamentais da República, cuja concretização servem, então, as políticas públicas. Do ponto de vista do cidadão, ou seja, daquele que resta atendido lá no posto de saúde, o que enfrenta a angústia das filas esperando benefícios sociais ou o atendimento em creches e pré-escolas, sobressai aí a insatisfação com o Estado, com aquilo que ele pode e deveria entregar. Mas chegar a boas decisões públicas não é, claro, uma tarefa fácil. Sejam elas decisões operacionais ou administrativas, sejam elas estruturantes ou relativas à macropolítica, até porque, para isso, exige-se informações adequadas e análises confiáveis. Daí porque, então, aprimorar a ação do Estado e qualificar o objeto dos gastos públicos constitui um imperativo para muito além da decisão carregada de valores ideológicos sobre o seu tamanho, sobre o limite das suas funções. Em outras palavras, eu diria que cumpre refletir-se mais sobre como aprimorar o agir estatal do que dar sustentação a uma agenda de austeridade fiscal. Afinal,
Nunca se falou tanto de evidências desde o sucesso do Chitãozinho e Chororó lá da década de 80 como agora, né? Uma vez que a necessidade de se fundamentar as decisões públicas em um conjunto sólido e robusto de evidências sobre o que funciona e o que não funciona, faz ecoar aí a importância de se promover avaliações de políticas e de programas governamentais. E no cerne dessa exigência está a demanda pela redução do espaço que ainda ocupa nos atos de governo os 3 Is de que fala a pesquisadora em avaliação de políticas públicas Esther Duflo: a ideologia, a ignorância e a inércia. Nessa apresentação, eu vou pegar minha água ali. Dá nisso. A falta de sono da avó de primeira viagem. Nessa apresentação, que pretendo seja breve, eu quero explorar, como eu já disse lá no início, o papel dos tribunais de contas nesse panorama e de aprimoramento do desempenho estatal, sobretudo considerando a inflexão do seu tradicional papel repressivo, né? Em direção, então, indo a uma direção, a uma abordagem que eu chamo de formativa, centrada numa atuação muito mais dialógica e articuladora e orientativa. Porém, antes de analisar os contornos dessa tarefa incipiente, entendo que deva ser fixada uma premissa de ordem normativa, de que é possível deduzir do nosso ordenamento jurídico as estruturas que dão base a um direito subjetivo à avaliação de políticas públicas, às quais corresponde naturalmente um dever de avaliação no sentido jurídico constitucional. E aqui me refiro à concepção mais ampla do termo avaliação, a que incorpora o trabalho analítico sobre as estimativas, sobre as projeções e a mensuração dos resultados das políticas públicas em todas as suas fases. Na primeira delas, na primeira fase, da perspectiva preventiva, né, por meio de uma análise ex ante, prévia, portanto, à implementação da política e vinculada à noção de planejamento orientada a verificar a consistência da política e a coerência dos programas associados a ela. Na segunda, sob a ótica concomitante, mediante o monitoramento cotidiano da execução de uma política pública, servindo como um instrumento de organização de dados e de correção de rotas de pequeno alcance ao longo das suas fases. E sob o prisma posterior, através da avaliação de impacto das políticas públicas, de sorte a encontrar relações causais. Aí a relação de causalidade que permita afirmar que determinado programa produziu efeitos benéficos, né, ao público-alvo, ou que merece reparos, ou mesmo a descontinuidade. Pois bem, aquelas estruturas às quais aludi, que permitem inferir o direito ao dever, a avaliação pode ser compreendidas a partir da articulação de 3 óticas complementares: jurídica, pragmática e social. E o faço sem ineditismo algum. Me inspiro aqui nas ideias da professora da UERJ, Ana Paula de Barcelos, que certamente os senhores conhecem. Sob o ângulo jurídico, cabe notar que o compromisso constitucional com a concretização dos direitos fundamentais guarda uma dimensão de realidade, né? Ou seja, que as pessoas efetivamente tenham seus direitos garantidos. E, para tanto, as normas jurídicas sozinhas não têm o condão de transformar
magicamente a realidade, né? Tampouco tem as decisões judiciais que, se não implementadas a contento, constituem apenas palavras em folha de papel ou, mais atualmente, num arquivo lá qualquer, num arquivo eletrônico qualquer, no Word ou no que valha. De modo que vale dizer que 2 processos se interpõem a esse trajeto que conduz a norma do plano abstrato para a realização de fato de direitos no mundo real, o que eu chamaria do percurso norma-realidade. Primeiro, porque a política pública prevista na lei, ela precisará de fato ser implantada, né? O que exige providências geralmente custosas para a criação de estruturas administrativas, alocação de recursos orçamentários, contratação de pessoal, aquisição de insumos e, enfim, por aí vai. Depois, porque uma vez que a política pública esteja em execução, será preciso verificar se os resultados dela, de que dela se esperava, estão realmente se concretizando. E para que isso ocorra, né, a existência de sistemas de avaliação surgem como mecanismos indispensáveis aí para a materialização dos comandos constitucionais pertinentes aos direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que esse sistema também funciona como instrumentos integrativos desses mesmos direitos. Em outras palavras, eu diria que as ferramentas que garantem a sua efetivação se incorporam ao próprio conteúdo do direito. Isso justifica, por exemplo, né, a subsistência de um direito subjetivo à avaliação das políticas públicas de saúde como aspecto integrado ao próprio direito à saúde. E na outra face dessa moeda, se a avaliação e as informações por ela demandadas são fundamentais para a promoção de direitos constitucionais e, portanto, integram esse direito, avaliar os resultados na prática, né, das políticas públicas destinadas a colocá-los em prática não pode ser encarado como uma opção livre ali à disposição do Estado. Essa última dimensão ganhou contornos jurídicos mais claros com a emenda constitucional 109 de 2021, que inseriu na Constituição Federal de 88 o dever da administração pública realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objetivo a ser avaliado dos resultados alcançados. Está ali no artigo 37, parágrafo 16, e é um imenso progresso diante daquelas colocações históricas que fez a professora Selma, né? Lá desde 67, quando o Tribunal de Contas da União passou a fazer essa trajetória das auditorias operacionais. Além disso, determina-se nessa emenda que os resultados dessas avaliações sejam incorporadas à dinâmica orçamentária, visando assegurar a aderência do planejamento com a execução dos programas e projetos previstos na LOA, na PPA e na LDO. Aí está no artigo 165, parágrafo 16. Agora, desde o ponto de vista pragmático, é certo que os programas de ação governamental consomem recursos. Assim, vejo que é sempre oportuna a lição que se extrai já do título do clássico livro de Cass Sunstein e de Stephen Holmes, que diz o título do livro, o custo dos direitos, porque a liberdade depende dos impostos. Pois a fonte principal para a coleta dos recursos aplicados às políticas públicas é o bolso dos cidadãos, o nosso bolso, que nós ocupamos a posição de destinatários finais dessa aplicação. E decorre daí que o uso do dinheiro arrecadado só se legitima se as políticas por ele financiadas estiverem, de fato,
e, tanto quanto possível, fomentando os direitos que se planejou promover. Embora seja natural que as ações do governo possam não dar certo, pois é um risco, o risco de fracasso é inerente à atividade humana, claro, é certo que sem um sistema de avaliação a chance de sucesso será sempre menor, né, sempre reduzida. E esse é um padrão de risco que definitivamente a administração não pode assumir. E por fim, numa ótica social, numa ótica societal, considero o aspecto democrático que consubstancia o processo avaliativo. Afinal, para que se obtenha informações e evidências acerca de determinada política pública, permitindo assim que seja inserida no debate público, é essencial avaliá-la naquelas dimensões antes mencionadas, prévia, concomitante e posterior, ou, como se diz mais modernamente, ex ante, monitoramento e ex post. Devendo, assim, constar das informações, os objetivos que fundamentam cada programa, as metas que se pretende alcançar, os recursos investidos, as atividades desenvolvidas e os bens fornecidos e indicações sobre os resultados efetivamente produzidos e os impactos gerados pelas políticas públicas ao longo do tempo, considerando-se as diferentes regiões, né, e grupos sociais afetadas, ou seja, os inputs, os outputs e os outcomes. E todos esses dados devem ser colocados, como previsto constitucionalmente, à vista do público, além de constituírem a base de evidências informacionais que se incorporam ao próprio aprendizado da instituição sobre aquilo que funciona, como e por que funciona. Mas não só as etapas relativas à formulação e a tomada de decisão, como também a avaliação contínua das políticas públicas, se apresenta como uma construção, democrática que se desenvolve ao longo do tempo. E é pertinente, nesse sentido, a observação do estatístico Paulo Januzzi, que estará nesse evento amanhã, teremos o privilégio de ouvi-lo, de que, para além da lógica científica que orienta o trabalho de avaliação, há que se incorporar nele a utilidade social e a pluralidade em sua construção. Partindo, então, desse pressuposto teórico acerca do direito-dever de avaliação das políticas públicas, posiciona o Tribunal de Contas como um agente privilegiado e vetor fundamental para o aprimoramento do gasto público governamental por meio de políticas públicas capazes, que sejam eficazes, que sejam eficientes e efetivas. Desde a virada do século, as políticas públicas se inseriram de vez na agenda da jurisdição de contas. A Constituição Federal de 88, ao expandir a atuação das Cortes de Contas para além daquelas meramente contábeis e de legalidade orçamentária financeira, incluindo nessas competências, nesse rol de atuação, exames operacionais sobre a eficiência e a economicidade do agir governamental, tornou tais instituições, os tribunais de contas, né, atores naturais da avaliação de políticas públicas. De modo que o controle do século XXI deixa para trás o modelo estritamente burocrático, centrado em números, centrado em formalismos, assumindo uma perspectiva sistêmica integrada do planejamento orçamentário. Esse é um modo como, de uma forma muito feliz, a conselheira que também, substituta que também estará aqui amanhã, a Sabrina Ioquem, se refere.
sabiamente. E esse tipo de controle não está confinado à análise de dotações e limites orçamentários, mas avança para o tipo de vigilância que garante o bom uso dos fundos públicos com a oferta de políticas públicas de qualidade, o que abrange a verificação da execução de programas e das atividades custeadas com esses recursos que se tomam. Ele também, esse controle do século XXI, abandona o foco exclusivo na persecução e apontamento de infrações e desvios legais. Não que o controle não se cerque de competências sancionatórias para dar força às regras da gestão pública e, de certa forma, prevenir que sejam inobservadas para a realização de fins escusos, claro, mas restringe o acionamento dessas atribuições a casos limítrofes, em que se revele inviável ou inconveniente a incidência da abordagem que eu chamo de formativa. E esse modelo de atuação aposta na governança colaborativa exercida por meio de uma atuação mais dialógica, mais pedagógica do que o usual. E no seu cerne reside o exercício de tarefas que façam convergir o controlador e o controlado no alcance de um propósito comum, que, claro, é a boa qualidade do gasto público. E é diante desse panorama que se pode afirmar a posição privilegiada dos tribunais de contas, que os tribunais de contas têm no contexto das avaliações das políticas públicas. São dotados de independência, de toda a independência necessária, né? Os tribunais, então, podem desenvolver e ter acesso ao conhecimento metodológico para avaliação e, acima de tudo, tem o conhecimento adquirido de políticas públicas a partir dos seus próprios trabalhos realizados anteriormente, em especial os relatórios da auditoria operacional, tão bem falados pela doutora Selma. Isso, sobretudo, no campo das avaliações ex post, dos efeitos, né, diretos e indiretos. O Tribunal de Contas surge como local apropriado para o exame sistêmico do orçamento na rede institucional de avaliação e de controle das políticas públicas. E nisso é que assume maior clareza o redirecionamento do foco de ação do controle, que é o aprendizado incremental e o alinhamento das políticas públicas com os objetivos pretendidos. O propósito, portanto, não é punitivo e nem se concentra na detecção de disfunções que constituem-se em achados de auditoria. O propósito, portanto, não é punitivo, repito. E uma boa ilustração desse enfoque material foi oferecida pelo pesquisador norte-americano Egan Guba, ao dizer que, abre aspas, o propósito da avaliação não é comprovar, mas aprimorar. Né? Fecha aspas, aí, abre aspas e fecha aspas. Uma expressão que faz mais sentido ainda quando lida na língua original. Evaluations, most important purpose is not to prove, but to improve. Fica rimando mais do que no português, né? Assim que dentro desse paradigma, eu identifico ao menos 3 dimensões em que a atuação do Tribunal de Contas, sem ultrapassar os limites do seu quadro constitucional de competências, pode contribuir com esse aprendizado incremental para a qualificação das políticas públicas, por meio do processo de avaliação. Primeira dimensão, um papel indutor, a partir do fomento à realização de avaliações das políticas públicas pela própria administração, né, da administração implementadora, com a estruturação de incentivos para a mobilização de esforços
voltados ou indo nesse sentido. E aqui o Tribunal de Contas assume uma função marcadamente orientativa e indutora. A segunda dimensão é um papel de intermediador de conhecimento, com o desenvolvimento de abordagens colaborativas que capacitem tecnicamente os órgãos e entidades administrativas para a formulação de políticas informadas por evidências quantitativas e qualitativas, com bons desenhos teóricos, né, de intervenção, e que sejam passíveis de monitoramento e de avaliação dos seus objetivos, da sua implementação e dos seus produtos, resultados e impactos. Nesse ponto, então, o Tribunal de Contas exerce sua função pedagógica e articuladora. E, por fim, numa terceira dimensão, um papel de fonte estatal de produção de evidências por meio de avaliações. Parto, nesse caso, de um conceito polissêmico de evidências em políticas públicas que se relaciona com múltiplas formas informacionais para além das fontes externas oriundas de pesquisas científicas. De modo que, fora de uma visão mecanicista das políticas públicas, que aponta as evidências quantitativas como única forma válida de evidência acerca daquilo que funciona ou não em políticas públicas, admite-se que outros tipos de informação podem ser usados como base para a tomada de decisões segundo distintos contextos de uso. E é nessa variedade de fontes e de métodos disponíveis que se inscreve a tarefa dos tribunais de contas de fornecer material relevante para o fortalecimento mútuo das capacidades dos órgãos e entidades públicas. Assim que os tribunais de contas produzem, organizam e consolidam informações utilizadas em diferentes fases do processo de produção de políticas públicas, sob a forma de notas técnicas, de registros administrativos, relatórios de auditoria operacional e mesmo por avaliações de impacto. O que é, nada obstante, na prática ainda do controle externo, estejamos ainda carecendo de maior sistematização. E bom exemplo desse papel reside no conteúdo do relatório de fiscalização em políticas e programas de governos realizados pelo TCU, que em sua oitava edição, o documento consolida o resultado das avaliações quanto à regularidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos programas governamentais. E partindo agora para um outro viés, olhando para a diversidade federativa e as realidades locais, percebo um enorme potencial ainda inexplorado, com capacidade de propiciar significativo aumento da eficiência das políticas públicas municipais brasileiras. O DF não tem municípios, mas estamos falando aí pelo YouTube ao Brasil todo, né? Isso, sobretudo, considerando o amplo espectro de informações que podem qualificar a tomada de decisões dos gestores, se produzidas e fornecidas pelos tribunais de contas. Valendo lembrar que no cenário heterogêneo das municipalidades brasileiras, que a ação do governo alcança ou deveria alcançar o núcleo básico dos direitos fundamentais, né? É ali, portanto, nos municípios que devem se fazer e se encontrar mais presentes os instrumentos que aperfeiçoem e que otimizem, né, o desempenho do Estado. Enfim, rumando para o término dessa intervenção, né, cuja brevidade prometida já receio estar descumprindo, eu ressalto que nenhuma dessas funções
que eu mencionei, e que de modo que foram aqui identificadas, representam uma interferência do controle nas áreas de atribuição dos agentes políticos, senão, pelo contrário, traduzem a possibilidade de uma atuação articuladora dos tribunais de contas em prol do incremento do que a literatura chama de capacidade de políticas públicas, ou seja, de levá-las a efeito de modo efetivo. Fazendo isso, os tribunais de contas permitem, por um lado, que os cidadãos formem suas próprias opiniões sobre as ações públicas e, por outro, que os formuladores das políticas públicas tomem decisões sobre a continuidade, a correção ou o abandono de políticas com base em evidências sólidas, confiáveis e específicas. Muitas iniciativas governamentais, principalmente nas esferas subnacionais, persistem sem serem monitoradas e sem serem avaliadas. Vão aos poucos essas políticas vão um pouco dando curto-circuito, e a administração bombeiro, como bem se refere aponta o professor José Maurício Conte, que várias vezes participa nos nossos eventos. Então essa administração bombeiro se mobiliza, né, para apagar os focos de incêndio no curto prazo. De modo que Brasil afora, né, programas são descontinuados com alternâncias da liderança política, sem que nenhum esforço, né, avaliativo tenha investigado se o investimento feito pelo povo, feito por nós, deu retorno, ou se de fato a aposta do governo foi equivocada. Em outros casos, a inércia ajuda a cristalizar más políticas, né? E a ausência de monitoramento simplesmente obscurece os resultados negativos ou as falhas de implementação. Portanto, urge dotar de eficácia o direito subjetivo à avaliação e contar com aparatos institucionais técnicos do Estado, como somos nós, tribunais de contas, que estamos privilegiadamente, né, localizados para análise de programas, com vistas ou não, favorecendo a formulação de políticas públicas que sejam tecnicamente consistentes e socialmente viáveis, apontando caminhos, né, de melhoria, de caminhos de aperfeiçoamento dos objetivos, apontando lacunas de implementação e, sobretudo, cobrando o ônus de justificação, né, daqueles que insistem em operar à margem desse dever constitucional. E finalizo usando as palavras do romântico alemão Goethe. Não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso fazer. Então, apliquemos, queiramos, né, e façamos. Muito obrigada.